Nesse vídeo, quero falar sobre a gente deixar de fazer as coisas pensando no que os outros vão pensar. Então, por medo, às vezes por vergonha. Então, como eu falo, eu faço vídeo, não tem muito script, eu já falo as coisas baseadas no que eu vivi, entendeu? As coisas que eu passei. E antigamente, como eu sempre trabalhei com venda, né? E ainda trabalho, antigamente eu ficava pensando muito, pô, eu vou trabalhar em tal lugar, e, pô, às vezes alguém vai me ver, e, pô, trabalhar com venda, e, tipo assim, ficava com aquilo na cabeça, né? E muitas vezes não, 95% das vezes, 99% das vezes, tudo aquilo que minha mente colocava pra mim, e sempre pessimista, né, não acontecia. Então, a pergunta que fica é, se você não tivesse deixado a vergonha, o medo te paralisar, onde é que você estaria hoje? O que você estaria fazendo? Entendeu? O que você teria feito de bom pra você? É igual agora, eu fico vendo, pô, o tempo que eu levei pra poder, às vezes, por medo, por vergonha, né? Às vezes isso aqui, ó, de falar errado e alguém ir postar um vídeo, a pessoa ir ali e reclamar, fazer piada. Então tem coisas que, tipo, nos paralisa, entendeu? E normalmente são coisas que nossa mente nos condiciona, né? E a gente fica naquele pensamento. Como aconteceu comigo, ficava, caramba, eu vou trabalhar, como já aconteceu, de, pô, vou trabalhar na praia, chegar lá na praia, pô, o pessoal tá curtindo, o pessoal vai, algum conhecido vai me ver e depois vai ficar me zoando. Só que eu falei, cara, eu tô trabalhando. Então, tipo assim, com o tempo você começa a ver que a sua mente te coloca coisas que normalmente não vai acontecer. E se acontecer, não vai ser da forma que a sua mente está colocando, como aconteceu comigo uma vez. Eu tava trabalhando num lugar e tal, um conhecido me viu e no momento ele não falou comigo e tal, depois passou um tempo, ele veio e falou comigo, falou, pô, cara, bem vi você trabalhando lá não sei aonde. Eu falei, é mesmo, cara? Ele pô, era eu mesmo. Então, tipo assim, aquilo que minha mente jogava pra mim, que as pessoas iriam me zoar por eu estar trabalhando na rua ali com venda e tal, pererê, era algo que era fictício, que por muitas vezes poderia me paralisar, tá entendendo? Só que com o tempo a gente vai indo e vai vendo muitas vezes que, às vezes aquela pessoa que talvez iria te zoar, aquela pessoa que talvez iria fazer uma graça na sua mente, às vezes ela na realidade não vai fazer, ou se fizer, você vê que o problema não está em você, o problema está nela. Qual o problema? O problema é você deixar de fazer sua vida andar pensando no que os outros vão pensar e no que talvez venha acontecer, que não é nem certo acontecer. Então, a pergunta que fica é essa, pô, se eu fizesse tal coisa, entendeu? Sem pensar no que os outros vão pensar, entendeu? Na vergonha que talvez possa passar. É igual agora, eu não sou de ficar gravando, eu tô aqui na praça, vim caminhar, tô aqui na praça gravando, pode passar alguém aqui falar alguma coisa, então essas coisas que a sua mente joga pra você, entendeu? Pelo menos a minha mente joga pra mim. Só que com o tempo eu tô começando a indo e fazendo as coisas, entendeu? Pra poder não deixar que minha mente me controle, porque antes de você fazer algo, passa milhões de coisas negativas na sua mente, entendeu? E aí quando você vai para aquilo ali que você tava pensando que ia ser difícil e tal, normalmente não é tão difícil quanto a sua mente te coloca, entendeu? Então a realidade é que a gente vive muitos problemas que são só basicamente na nossa mente. E aí depois que a gente começa a controlar a nossa mente e fazer com medo, e de fazer com vergonha, de ir lá e fazer de qualquer modo mesmo, a gente começa a ver que não tem nada, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, entendeu? Então a gente tem que pensar dessa forma. Pô, se eu fizer aquilo ali e alguém me ver, eu só tô dando um exemplo da minha vivência. Pô, que nem aconteceu comigo, pô, ficava, pô, não vou trabalhar em tal lugar não, que o pessoal vai passar, vai me ver e tal. Aí um dos dias que eu fui trabalhar nesse lugar, o conhecido passou, falou comigo, eu ficava meio assim, entendeu? E às vezes você é inspiração para muita gente, não sabe, e às vezes sua vergonha faz com que você fica se travando, você deixa de ser às vezes uma referência para as pessoas, porque, por exemplo, eu venho
de uma localidade onde basicamente não tem muitas coisas, né? E a venda foi uma boa saída para muita gente. Então, pô, da mesma forma que num lugar onde não tem muita saída para muitas coisas, onde o tráfico impera, às vezes a pessoa pode olhar para mim e falar, pô, ali, Alan é um moleque bom, um moleque guerreiro, um moleque estudioso, trabalhador. Então, naquilo ali, como já servi de muita de referência para as pessoas, entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que ter em mente, as coisas positivas, entendeu? Então, como eu falei, pô, eu ficava na mente, pô, se eu for para ali e tal, como já aconteceu comigo, eu fui para trabalhar na época no sinal, eu ficava, pô, o pessoal vai passar de ônibus ali, conhecido, vai me ver e tal, parará. Aí, pô, naquele dia ali eu fui para poder trabalhar e, pô, vendi o que uma pessoa leva 30 dias para poder conseguir trabalhando de carteira assinada, eu consegui fazer de venda num dia. Então, pô, se eu ficasse em casa com medo, retraído, com vergonha, talvez não, com certeza aquele valor não seria feito, entendeu? Então, essas coisas que eu comecei a pensar. Claro, hoje em dia é bem mais tranquilo também, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. O vídeo de hoje é esse. Gostou? Curte aí e tamo junto.